do 150º dia. Eclesiastes 11. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Quando as nuvens ficam cheias, a chuva cai. Uma árvore pode cair em qualquer direção, mas no lugar em que cair, aí ficará. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. Deus faz todas as coisas, e como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz. Semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Como é agradável a luz do dia e como é bom ver o sol. Viva alegre durante todos os anos de sua vida, mas mesmo que você viva muitos anos, lembre que ficará morto durante muito mais tempo. Tudo o que acontece é ilusão. Jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre de uma coisa: Deus o julgará por tudo o que você fizer. Não deixe que nada o preocupe ou faça sofrer, pois a mocidade dura pouco. Eclesiastes 12. Lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então, os seus braços que sempre o defenderam começarão a tremer e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando. E levantará cedo, quando os passarinhos começam a cantar. Então, você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça quando a corda do poço se parte. Então, o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. É ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. O sábio, usando o seu conhecimento, continuou a ensinar ao povo que sabia. Ele estudou, examinou e pôs em ordem muitos provérbios. Procurou usar palavras agradáveis e tudo o que escreveu é verdade. As palavras dos sábios são como pregos bem pregados, são como as varas pontudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Essas palavras foram dadas por Deus, o único pastor de todos nós. Filho, há mais uma coisa que eu quero dizer. Os livros sempre continuarão a ser escritos. Estudar demais cansa a mente. De tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados.
nós teremos de prestar contas a Deus de tudo que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou o mal. 1 Coríntios 7. Agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar, mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o seu marido. Assim também, o marido não manda no seu próprio corpo, quem manda é a sua esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão. Realmente, eu gostaria que todos fossem como eu, porém, cada um tem o dom que Deus lhe deu. Um tem este dom e outro aquele. Os solteiros e as viúvas, eu digo que seria melhor para eles ficarem sem casar como eu. Mas, se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Para os que já estão casados, tem um mandamento, que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Porém, se ela se separar, que não se case de novo, ou então que faça as pazes com o marido, e que o homem não se divorcie da sua esposa. Aos outros, digo o mesmo, e não o Senhor. Se um homem cristão é casado com uma mulher não cristã, e ela concorda em continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie dela. E se uma mulher cristã é casada com um homem não cristão, e ele concorda em continuar vivendo com ela, que ela não se divorcie dele. Pois Deus aceita o homem que não é cristão, por ele estar unido com a sua esposa cristã. E aceita a mulher que não é cristã, por ela estar unida com o seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus. Mas, sendo assim, eles pertencem. Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viverem em paz. Esposa cristã, como é que você pode ter a certeza de que não vai salvar o seu marido? E você, marido cristão, como é que você pode ter a certeza de que não vai salvar a sua esposa? Cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom que o Senhor lhe deu e na condição em que se encontrava quando Deus o chamou. É essa a regra que eu ensino em todas as igrejas. Se um homem judeu que é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve tirar as marcas da circuncisão. E se um homem não judeu que não é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve circuncidar-se. Não faz diferença estar circuncidado ou não. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve continuar como era quando aceitou o chamado de Deus. Você era escravo quando Deus o chamou? Não se preocupe com isso. Mas, se você pode se tornar livre, então aproveite a oportunidade. Pois o escravo que foi chamado pelo Senhor é agora
um homem livre que pertence ao Senhor. Aqui, assim também, o homem livre que foi chamado por Cristo é escravo de Cristo. Deus comprou vocês por um preço. Portanto, não se tornem escravos de seres humanos. Irmãos, cada um deve continuar na presença de Deus, assim como era quando Deus o chamou. Para os solteiros, eu não tenho nenhum mandamento do Senhor, porém, dou a minha opinião como uma pessoa que, pela misericórdia do Senhor, merece confiança. Por causa dos tempos difíceis em que vivemos, eu penso que é melhor para o homem ficar como está. Você tem esposa? Então, não procure se separar dela. Você é solteiro? Então, não procure esposa. Porém, se você casar, não estará cometendo pecado. E se uma moça solteira casar, também não estará cometendo pecado. Mas eu gostaria de poupar vocês dos problemas de cada dia, que terão na vida de casados. Irmãos, o que eu quero dizer é isto: não nos resta muito tempo, e daqui em diante os casados devem viver como se não tivessem casado. Os que choram como se não estivessem chorando. Os que estão rindo como se não estivessem rindo. Os que compram como se não fosse deles aquilo que compraram. Os que tratam das coisas deste mundo como se não estivessem ocupados com elas, pois este mundo, como está agora, não vai durar muito. Eu quero livrá-los de preocupações. O solteiro se interessa pelas coisas do Senhor porque quer agradá-lo, mas o homem casado se interessa pelas coisas deste mundo porque quer agradar a sua esposa. E por isso é puxado para duas direções diferentes. Quanto às mulheres, tanto as viúvas quanto as solteiras, elas estarão interessadas nas coisas do Senhor, porque querem se dedicar de corpo e alma a Ele. Mas a mulher casada se interessa pelas coisas deste mundo, porque quer agradar o marido. Eu estou dizendo isso porque quero ajudá-los. Não estou querendo obrigar ninguém a nada. Pelo contrário, quero que façam o que é direito e certo e que se entreguem ao serviço do Senhor com toda a dedicação. Aos que ficaram noivos, mas resolveram não casar mais, eu digo o seguinte: se o rapaz sente que assim não está agindo certo com a sua noiva e acha que a sua paixão por ela ainda é muito forte e que devem casar, então se casem. Não existe pecado nisso. Mas se pelo contrário, o rapaz não se sente na obrigação de casar, se está mesmo resolvido a ficar solteiro e se é capaz de dominar a sua vontade e já resolveu o que deve fazer, então faz bem em não casar com a moça. Assim, quem casa faz bem, mas quem não casa faz melhor ainda. A mulher não está livre enquanto seu marido estiver vivo. Caso o marido morra, ela fica livre para casar com quem quiser, contando que case com um cristão. Porém, ela será mais feliz se ficar como está. Essa é a minha opinião, e eu acho que também tenho o Espírito de Deus.